Olá! As ações preventivas no campo da saúde pública estão trazendo alterações significativas junto à população idosa, especialmente em relação à sua longevidade. Isso significa que a sociedade como um todo, e especialmente as instituições de formação, encontram junto a essa população de idosos um campo fértil para a pesquisa e as ações extensionistas, particularmente aqueles grupos que estão em instituições de longa permanência. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, professora doutora Michele Bertoglio Clos, que é graduada em Serviço Social e tem doutorado em Gerontologia Biomédica e é docente da Ulbra também. Professor Paulo Roberto Consoni, médico, geriatra, foi presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Rio Grande do Sul, 2006 a 2010, e é membro da Câmara Técnica de Geriatria e Gerontologia do CREMERS, e também docente da Ulbra. Também dar as boas-vindas para a acadêmica Alessandra Menin, que é acadêmica de medicina e bolsista do projeto Atenção Multidisciplinar Geronto-Geriátrica a Idosos Institucionalizados, que é tema do nosso assunto de hoje. Antes de nós continuarmos nessa nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Existem vários modos de envelhecer. A Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Ulbra surgiu em 2013 justamente para se apropriar dessa questão. O grupo de ensino e pesquisa não é formado apenas por estudantes de medicina, mas da fonoaudiologia, do serviço social, entre outros. A institucionalização, por uma questão histórica, ela já é marginalizada. Então, eu quero mostrar que é possível existir uma institucionalização onde os velhos não sejam marginalizados. O professor Paulo Consoni é o coordenador do projeto e explica que encontrou no Lar São José a possibilidade de estabelecer um planejamento a longo prazo. A instituição já tinha convênio com a prefeitura e uma equipe bem preparada. A gente vem fazendo um trabalho que o lar seja referência em atendimento, em referência à humanização das pessoas. A gente chega, a gente dá os banhos nele, dá café, troca fralda, veste, né? Procura cuidar e dar carinho para eles, que é o que eles merecem, né? Patrícia é cuidadora do lar e já fez várias amizades entre os idosos. São maravilhosas, atendem a gente muito bem, de noite e de dia. O Lar São José existe há quase 56 anos e abriga diversos perfis de idosos. Um dos resultados das pesquisas desenvolvidas aqui pela Ulbra foi que os idosos permanecem estabelecendo novos vínculos afetivos mesmo depois de morar muito tempo aqui. É que os alunos do curso de Serviço Social estão desde o ano passado realizando o diagrama da escolta com os moradores do lar. O objetivo é estabelecer os vínculos sociais dos idosos e entender mais sobre as suas vivências. Muitos deles, como eles já têm uma certa demência, eles nem lembram muito bem quem tu és, assim, mas eles te reconhecem, o afeto deles te reconhece, então esse retorno deles não tem o que pague. A equipe de voluntários acredita que precisamos pensar o indivíduo e não a doença. Para os idosos, o trabalho tem trazido resultados positivos. Eu fico maravilhada que eles se integrem com a gente tão bem. Trabalho também, né, com a fono, como eu te falei, que era a Prísti, que é a minha fono, né? Eu tenho problema às vezes para engolir. Aí eu sempre, quando ela vem aqui, eu sempre falo para ela algum problema que eu tenho, né? Os estudantes também aprendem muito com o ensino interdisciplinar e fora da sala de aula. Ocorre uma troca, né? Uma troca de saberes. O que a gente aprende dentro da sala de aula, a gente acaba colocando em prática aqui e também essa troca com eles. Eles acabam nos ensinando muito. Que a gente sai do âmbito sala de aula para ter a prática fora. Então, a longo prazo, esse conhecimento favorece com que eles tenham melhores condições no mercado de trabalho e também para futuros mestrados, especializações nessa área. O Lar São José aceita voluntários que possuem convênio com a parceiros voluntários da prefeitura, mas também pessoas que apenas gostariam de desenvolver alguma atividade com os idosos. Professor Consoni, quais são as principais mudanças em relação à população idosa, considerando o grupo atual
e o das gerações passadas? Então, professor, uma pergunta muito interessante, porque quando nós pensamos isto, nós pensamos uma forma de como a sociedade vê a velhice. E a sociedade ainda vê a velhice com uma certa dualidade. Ou você tem um velho, muito velho, com todas as características e preconceitos que a sociedade coloca no velho, é o velho que já anda de bengala, é o velho que não serve mais para a sociedade, é o velho que não tem mais representação familiar. Que não tem mais utilidade, que está esperando o dia chegar. Isso, o dia da morte, né? Pois é. Também. E aquele que não é velho, que se diz, eu não sou velho, eu sou jovem porque eu caminho, e não aceita a terminologia de velho e vive esse sofrimento, como eu digo, porque ele não sabe onde ele se coloca. Então, a sociedade, nesta visão de dualidade, não vê exatamente como nós estamos envelhecendo, e nem vê o quanto a população está envelhecida. Hoje, nós estamos em torno de 13% da população, eu digo nós porque eu já tenho 63 anos, então eu já estou velho, mas essa população, então, em torno de 13% da população brasileira, e a evolução e o crescimento dessa população, ele é em forma acelerada. O contrário que acontece com o crescimento da população geral, que está em desaceleramento. Quer dizer, a cada década que se passa, a população geral ela cresce menos, né? Que está em torno de menos de 1% hoje. Já nas décadas de 70 era de 6% o crescimento. Então, esta alteração que não é vista pela sociedade acaba sendo sentida também pelos governos na questão da previdência, que hoje nós enfrentamos. Sim. Porque as pessoas estão ficando muito velhas. As diferenças de poder perceber isto, a sociedade poder perceber, é que faz com que a sociedade possa tomar atitudes preventivas e adequadas para receber essa população. A gente diz que a França, por exemplo, levou 115 anos para dobrar a população idosa, de 7% para 14%. Nós dobramos a nossa população em menos de 30 anos. Então, nós não tivemos gerações que pudessem se preparar para receber essa população. Nem a família teve esta preparação, e muito menos a sociedade, com questões de saúde pública, com questões sociais, com questões de toda a dinâmica familiar, que, de repente, os velhos estão dentro da família e a família não sabe o que fazer com esses velhos. Porque a questão da presença do idoso, ela também tem uma relação com a própria organização da família. E aí entra um pouco o projeto que vocês estão desenvolvendo. Sim, o nosso projeto, que é um projeto de extensão aqui da universidade, ele trabalha com idosos institucionalizados, e o que significa idosos institucionalizados? Explica para nós. São idosos, são pessoas acima de 60 anos, né, de acordo com a legislação, sim, que residem em instituições de longa permanência, né, o que antes era chamado de asilo. Perfeito. E aí se muda o olhar para esses locais também, e aí, junto com essa mudança de olhar, se muda também a nomenclatura, que passam a ser, então, instituições da política de assistência social e não da política de saúde, como muitos acreditam, né? E institucionalizados porque eles passam, então, a viver, e aí todas as suas rotinas se estabelecem nesse mesmo local. Então, eles vivem permanentemente, a maioria? Comem, eles comem, dormem, se relacionam, têm todas as suas atividades, tanto sociais quanto de cuidado, num mesmo espaço. Então, a gente chama de idosos institucionalizados. O que significa isso, digamos assim, mais nos impactos emocionais do idoso? Deve ter famílias que trabalham esse aspecto de colocar o idoso num lar de idosos, né? E deve ter outras famílias que não trabalham. Como é que vocês percebem esse impacto emocional? Tem duas questões, assim. Existe muito o mito e, às vezes, a fantasia de que todo idoso que vai para uma instituição, ele tem família e é abandonado. Uhum. Na verdade, uma boa parte dos idosos que vão para as instituições não tem mais família. Não tiveram filhos, não casaram. E aí, acaba sendo o seu espaço de proteção.
Muitas famílias lidam com isso muito como culpa, né? No sentido de que, bom, o que eu posso fazer? Mas pegando então aquilo que o Dr. Paulo estava falando, a capacidade de cuidado das famílias, né? A sociedade ela não vem acompanhando as condições de envelhecimento. Então ela também não se dá conta de que ela, por conta do trabalho, de todos os processos sociais que acontecem, ela vem perdendo a sua capacidade de cuidado. Então, antes eu tinha, a mulher tinha 10 filhos e sempre tinha aquele filho que podia cuidar dos pais, cuidar dos sogros. Hoje, as famílias têm 1, 2 filhos. Teve uma redução significativa e importante nas estruturas familiares. E esses até filhos, a dinâmica do trabalho dos filhos não permite mais. Isso, né? E as doenças também, pela longevidade, não sei se é longevidade, mas pelo avanço dos anos, algumas doenças foram, então, aumentando. E aí o Dr. Paulo pode falar melhor sobre isso. A própria questão das doenças degenerativas, das demências. E aí o tipo de cuidado também modifica. A estrutura para o cuidado se modifica. Precisa de um cuidado mais especializado. Então a gente acaba recebendo muitas vezes idosos nas instituições, porque a família perde a capacidade de cuidado, mas não perde o afeto. Sim, então a gente tem que trabalhar muito com a questão da culpa dessas famílias, né? Exato, porque não é responsabilidade dela, e o fato de estar colocando numa instituição, de ir para uma instituição, não significa abandono. Muitas vezes é o espaço de proteção. Ou seja, na verdade é uma quebra de paradigma com aquilo que a gente teve como tradição, que o filho deve cuidar dos pais em casa. Hoje em dia talvez não dá mais e talvez nem seja mais o melhor lugar. Esta família que hoje leva o idoso para a instituição é uma família muito diferente das famílias dos antepassados, que as instituições existiam, que eram chamados asilos, para aqueles idosos que já não tinham uma família e estavam completamente abandonados. Hoje as famílias estão levando exatamente porque é um lugar de amparo, de abrigo e de suprir as necessidades desse idoso. Porque o idoso, nós estamos envelhecendo muito mais e as doenças neurodegenerativas, elas acompanham esse envelhecimento. Uma das mais prevalentes delas que acompanham é a demência, a doença de Alzheimer, conhecida, não é? Uma doença de Alzheimer, tem outras demências, mas enfim, é a mais conhecida e também, provavelmente a mais prevalente também, ela transforma as necessidades do indivíduo. Ela muda as necessidades do indivíduo. E a família não tem condições para se adaptar a essas mudanças rapidamente. Até porque a família precisa sobreviver. A instituição, ela é o lugar que antes reconhecido como um lugar de depósito, ele precisa ser reconhecido como um local de amparo. Nós ainda temos uma situação muito grave nessa questão asilar. Por exemplo, nós temos em Canoas somente 28 instituições que são credenciadas no CONDI. O CONDI é o Conselho Municipal de Defesa do Idoso, o qual eu represento. A UBRA nesse conselho, a Michele é minha suplente, eu estou sempre carregando a Michele, né? Bem, nesse conselho, as instituições de Canoas, elas são obrigadas a se cadastrarem nesse conselho, porque o conselho é um local aberto para a sociedade. E somente 28 são cadastrados. E tem muita instituição que não tem esse reconhecimento. E são instituições que são abertas, que recebem idosos, que colocam ali a sua aposentadoria, por exemplo. Professor, nós continuamos sobre esse assunto. Nós vamos para o intervalo. Antes, no entanto, o quadro Ciência em Foco. Nós já voltamos. Olá, pessoal. A psicóloga e pesquisadora holandesa Nard Steverik, em seu doutorado, interessou-se em pesquisar por que tantas pessoas em idade avançada fazem a escolha de abdicarem de sua independência e passarem a morar em casas para idosos. Ela descobriu que as pessoas decidem abandonar sua independência apenas quando, além de problemas de saúde, também enfrentam um alto grau de solidão. À medida que as relações pessoais e sociais diminuem e as habilidades práticas enfraquecem, as pessoas tentam compensar
por essas perdas, mas há uma fase crítica em que elas perdem a possibilidade para compensações e encaram o asilo como o último recurso para manter seu bem-estar. Bem-estar psicológico é o preenchimento de necessidades básicas e essenciais de ordem física e social. Mesmo que o amor e o afeto sejam importantes, as pessoas idosas também precisam sentir-se úteis e apreciadas por serem especiais em grupos sociais maiores. Ao desenvolver sua própria teoria sobre o bem-estar dos idosos, a pesquisadora incorporou a autonomia ou o autogerenciamento da própria vida como item central. Autogerenciar-se significa a pessoa saber o que a faz feliz, o que a faz sentir-se bem e então saber como pensar e se comportar de uma forma que lhe traga resultados positivos. Assim, a pesquisadora identificou um conjunto de habilidades que fazem com que as pessoas idosas consigam autogerenciar o seu bem-estar, tais como a habilidade de adotar um estado de espírito positivo, tomar iniciativas, mantendo um fornecimento contínuo e diverso de bem-estar. Um dos importantes ensinamentos que se pode depreender da pesquisa de Steverick é que se deve olhar para os idosos de maneira holística, isto é, de uma forma interdisciplinar. É comum no campo da medicina ver os pacientes idosos em termos de sua doença específica, o que para essa pesquisadora não faz muito sentido, uma vez que a maioria deles tem mais de uma doença e vários problemas que apresentam têm a ver com sua situação social. Por isso, ao invés de se pensar em construir mais e mais programas para a saúde dos idosos, a preocupação deve ser como mantê-los saudáveis pelo maior tempo possível, mas também felizes, para que eles possam continuar a viver independentemente. Era esse o recado por hoje. Um abraço e até o próximo programa. No programa Uber Conhecimento dessa semana, nós estamos abordando a atenção multidisciplinar junto a idosos institucionalizados. Alessandra, eu queria começar conversando com você. O que significa para você, como acadêmica de medicina, participar desse projeto? Bom, é um projeto muito interessante porque ele é muito enriquecedor. Acredito que não somente para os idosos que a gente auxilia, como para nós alunos. É muito bom que a gente aprende muito com eles, tem muito a aprender. E o projeto que a gente faz no lar aqui de Canoas, que a gente ajuda, a gente tenta trabalhar a questão da qualidade de vida, fazer atividades lúdicas, datas festivas, fazer o Natal do lar, o Carnaval, e tudo para melhorar a qualidade de vida deles. Então, vocês tentam conviver com esses idosos? Exatamente. Nós vamos em alguns sábados por mês no lar, e lá a gente realiza esse trabalho, a gente conversa com eles. Uns são mais quietinhos, outros são mais animados, assim, e são muito receptivos. E o lar que a gente ajuda é muito acolhedor, assim. A gente entra lá, a gente se sente muito bem. Não é um lar que tu entra e vê as pessoas tristes ou coisa assim. Alessandra, o que mudou na tua vida desde que você participa do projeto? Eu sou nova no projeto, faz acho que 1 ano e pouquinho, que eu estou no início do curso também. Então, eu já entrei na faculdade e fui direto para esse projeto. Sim, isso é legal. E é muito bom para mim, assim, a gente tem outra visão dos idosos, a gente consegue compreender melhor o que eles vivem, tendo essa presença nossa no lar que eles Ou seja, é vivem. diferente, muito diferente da sala de aula. Com certeza, porque eu acredito que na prática a gente vivencia muito mais o que a gente pode aprender mais com os conteúdos, assim. A sala de aula é muito restrita. Sim. O conteúdo e aquilo e deu. Lá não, a gente pratica, a gente atende, a gente conversa, então é bem diferente mesmo. Além desse conhecimento, dessa atividade que eles levam, eles fazem atividade de pesquisa também. Então, o que eu faço, né? Nós fazemos mais ou menos um processo inverso, né? Eu os coloco nas situações de dúvidas, de questionamento, para que eles, através disto, busquem o conhecimento. Então, eles têm ação, eles têm as questões a serem abordadas, e dessas questões para serem abordadas é que eles vão, da experiência disso, daquela vivência, é que eles vão buscar
então, sedimentar o conhecimento. Então, nós fazemos várias pesquisas, vamos apresentar em congresso, pesquisas sobre por exemplo, fizemos lá sobre os pés dos idosos, a condição dos pés dos idosos, toda uma análise que é muito importante, não é, para a saúde e qualidade de vida, e que normalmente isso na comunidade não tem tanto valor, mas para aqueles idosos tem muito valor. Também da avaliação de atividades de vida diária, então tem várias avaliações que são muito diferenciadas para o idoso institucionalizado do idoso da comunidade. E o idoso institucionalizado é um outro idoso. Então eu os coloco lá em vários temas de pesquisa para que eles enfrentem isto e aí sedimentem o conhecimento. Isso vem ao encontro da própria lógica da universidade, né? Que vem mudando da ideia de ensino, pesquisa e extensão para extensão, pesquisa e ensino. Então, todo esse conhecimento, essa vivência, essa humanização do cuidado que os estudantes de medicina vêm aprendendo, que os estudantes de serviço social vêm aprendendo, fono, enfermagem, isso vai construindo um outro tipo de profissional. Que é o que a universidade função quer. Da universidade brasileira ou mundial, mas no nosso caso, de dialogar e responder também às expectativas da sociedade como tal. E aí vocês conseguem fazer isso na prática, efetivamente. E o desafio deste ano, que nós não conseguimos tanto nos outros anos, é de integrar esses alunos. Então, por exemplo, da avaliação dos pés, eu fiz questão que tivesse junto alunos do serviço social, com alunos da enfermagem, com alunos da medicina. Por que isto? Porque o conhecimento ele precisa ser dividido para ter sentido, senão não tem sentido. Perfeito. Não é? Isso, então, está sendo muito desafiador. Mas, quanto ao Conselho, Conselho Municipal de Defesa do Idoso, ele é constituído através de uma lei orgânica no município que veio da Política Nacional do Idoso de 94 e que aí sedimentou no Estatuto do Idoso, que toda prefeitura, toda cidade deve ter, como tem o Conselho da Criança, Infância, Adolescência, deve ter um Conselho do Idoso, que é formado por entidades públicas e entidades privadas. Nessas entidades públicas, obrigatoriamente tem que participar setores, por exemplo, da prefeitura, não é? Setores como participa. Eu represento a UBRA no Conselho Municipal de Idoso aqui, e eu sou titular, a Michele é suplente, não é? Então, nesse conselho, nós temos lá representantes da prefeitura, por exemplo, da saúde, assistência social, do jurídico, de todas as áreas da prefeitura, precisa ter um representante. E o representante da sociedade, como tem a UBRA, tem a mim como representante, e as instituições asilares também. Pode ter sua representação lá. Os aposentados, a Associação dos Aposentados, não ter. Infelizmente, hoje, no Conselho Municipal do Idoso, que já é uma norma de determinação que para você abrir uma instituição de longa permanência, você tem que ter um laudo da vigilância sanitária e tem que estar credenciado, cadastrado no Conselho Municipal de Defesa do Idoso. Que esse conselho, ele é um conselho fiscalizador, ele não é um conselho que dá multa, né? Isso é com vigilância. Nós somos um conselho que normatizamos, orientamos, fiscalizamos também, mas mais no sentido de orientar. Nós vamos para o quadro Dica de Saúde e já voltamos para as considerações finais. A dica de saúde de hoje é a manutenção da autonomia do idoso. Nós entendemos que nós cuidamos desse processo do relacionamento entre família e idoso, entre a sociedade e idoso, e nós percebemos a necessidade do cuidado, né, e da manutenção da autonomia do idoso, dele permitir ao idoso, a ele decidir o que ele quer comer, como ele quer comer, porque muitas vezes nós queremos
interpretar da nossa maneira o que é bom para ele e muitas vezes estamos prejudicando, acabando muitas vezes atrapalhando, intervindo no processo da própria identidade dele, tirando dele a própria identidade. Então, uma dica de saúde é que ele tenha a autonomia, que ele não precisa ser carregado, não seja infantilizado, que ele não precisa ser servido na boca. Às vezes a gente quer ajudar servindo na boca porque ele não está conseguindo, está tremendo, e muitas vezes nós estamos atrapalhando na questão da saúde dele. Então fica a dica, porque o processo da identidade dele é ele fazer ainda enquanto ele pode, enquanto ele pensa que pode, está carregando a sacola, está lavando a louça. E muitas vezes tu deixando ele fazer, tu permitindo ele fazer isso, tu vai poder estar permitindo a ele ter mais qualidade de vida. Então fica a dica da saúde, preservação da autonomia do idoso. O tema é atenção multidisciplinar junto a idosos institucionalizados. Nós vamos agora para as nossas considerações finais. Professora Michele. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre o projeto, podendo falar sobre o nosso trabalho, sobre o serviço social junto a essa população. E queria dizer que é um desafio para nós, no serviço social, trabalhar com idosos institucionalizados. É um grande aprendizado no processo das atividades de extensão e convidar, na verdade, as pessoas a conhecerem esses espaços e aos acadêmicos que estiverem nos assistindo a participar dos projetos de extensão e a virem conhecer o nosso projeto. Acho que isso é importante porque enriquece muito a formação acadêmica. Muito bem. Professor Paulo Roberto Consone, seu recado final. É um projeto que nasce de coração. Nasce pelas minhas incertezas, pelas minhas inseguranças e por muitas dúvidas. Eu faço a disciplina de geriatria e gerontologia no curso de medicina e eu vejo que esses idosos eles não são atendidos no ambulatório, não são atendidos e a gente não sabe onde e não sabe como são atendidos. Esse projeto faz com que a gente possa rever toda a nossa atividade dentro de uma instituição, que é completamente diferente de um hospital ou de um posto de saúde. Não, o serviço social tem uma atividade muito peculiar dentro de uma instituição, o médico tem atenção muito diferente, a enfermagem, a fonoaudiologia, todas as outras áreas possíveis vão ter uma atenção muito diferenciada para esse idoso que está institucionalizado. Então, é um projeto onde eu aprendo muito e sou instigado cada vez mais pelos meus alunos e é isto que faz que a gente move essa corrente que me faz manter nesse curso. Né? Muito bem. Acadêmica de Medicina, Alessandra Meninho, seu recado final. Bom, acho que agradecer a oportunidade da gente estar aqui, dar uma maior visibilidade para o projeto, porque às vezes muitas pessoas não têm o conhecimento de que o projeto existe. E para nós trabalharmos na questão multidisciplinar, reunir com outras áreas, para que a gente possa fazer a diferença na vida dos idosos. Ok, muito obrigado pela presença de vocês, pela conversa, obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana. Até lá!